Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de Física e Matemática. Hoje uma aula especial na qual eu quero ajudar você que vai chegar na prova do Enem aí de domingo, né? Essa loucura de fazer prova em plena pandemia, levando em consideração que você está de repente mais perdido do que segue em tiroteio, barata em salão de baile, cachorro que cai de mudança, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre vejo dizer por aí é o seguinte: aplique a regra de 3. E sempre foi uma confusão muito grande para mim fazer os alunos entenderem que, principalmente em se tratando de física, a regra de 3 nem sempre funciona. A gente brinca aí, manda um abraço aí pro Marcelo do canal Plantão Química, pro Michael Marques, que leciona biologia, mas também leciona química, que os físicos brincam que química é a ciência da regra de 3. Isso é uma herança da tal da estequiometria, porque estequiometria tem muito a ver com proporção de massa, e é uma proporção linear. Então, o grande lance é o seguinte: quando você vai usar a regra de 3, a Tiquitita está aqui me perturbando. Quando você vai usar a regra de 3 e quando você não vai usar a regra de 3. Então, para cada um desses macetes, eu vou deixar algum link, algum vídeo, alguma playlist aí em cima, tá? E eu tenho um vídeo curto e elegante que diz para você quando você vai usar a regra de 3 ou não, beleza? Tá. Mas, basicamente, você tem que entender se a relação é linear, quadrática ou cúbica, que o Enem normalmente para por aí. Outro, você só sente firmeza no seu ensino fundamental, né? Aí você vai desesperado para a prova do Enem. Cara, dá para tirar notaço. Já ouviu falar do tal do TRI? Basicamente, o Enem ele valida as questões médias se você acerta as primeiras fáceis e valida as questões difíceis se você acerta as médias e as fáceis. Então, se concentra nas questões fáceis. Né? Você tem que ser preciso ali e acertar tudo que realmente é fácil. Então, dá para tirar notaço sabendo só o ensino fundamental. Né? Então, vou deixar aqui uma playlist de ensino fundamental, só questões, é uma quantidade enorme. Né? Se tem uma coisa que eu orgulho desse meu trabalho aí de mais de 2 anos é que a gente está chegando a números monstruosos, talvez não em quantidade de alunos ou em número de views, mas em informação. E uma das informações que eu tenho básica para trazer para vocês é que ensino fundamental cai mais do que água do céu. Então, se você quiser revisar as coisas de ensino fundamental, tem aí bonitinho, aí em cima um link para você, beleza? A terceira coisa é o seguinte: saiba interpretar questões. E acho engraçado que é algo que passa longe do ensino. Você fala que assim, não, o importante é saber interpretar, ponto, saber interpretar. Mas eu não vejo muito por aí gente ensinando como interpretar questões. E eu me dei o trabalho de pegar uma questão da UERJ e dizer para vocês como é que é o esforço de interpretar questões. Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu sou de humanas, eu sofro pra caramba. Então faça um ato humano, interprete. A primeira coisa é interpretar. E se você interpretar, fique tranquilo que 80% da questão foi embora. Beleza? Bem, o que deve a gente saber de física? Cara, talvez não seja o suficiente para você se dar bem na prova de física, mas tem um vídeo que é fundamental da física clássica, que é a gente entender de uma maneira definitiva a tal da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, se você começa a entender ela abre o caminho para entender todo o resto da física clássica. Então, se tem uma questão de física que você deva saber, é a questão ligada à terceira lei de Newton. Por último, eu anotei aqui, dê o melhor de si. Né? Às vezes tudo que você precisa é aquela força psicológica a mais, aquela disposiçãozinha que vem, né?
porque eu sou admirador de futebol e uma coisa que eu vejo muito claro é que os jogadores que as torcidas amam não são necessariamente os melhores jogadores, mas os jogadores que deixam corpo, alma, sangue, suor em campo. Então, eu vou deixar aqui também uma playlist falando sobre essa questão motivacional. Se você já está tranquilaço em relação a quem você é, qual é o seu caminho no mundo, pô, tudo bem, é só dar o melhor de si. Se você precisa de alguma ajuda nessa parte, apesar de não ser minha especialização, eu fiz alguns vídeos aí para ajudar a motivar vocês, né? Porque motivação é motivo e ação. Não basta você ter pensamento positivo, você tem que ter um agir positivo. Não somente pensar o melhor de si, mas fazer o melhor de si e ter compromisso com o seu desenvolvimento humano. Não é isso, galera? Ah, sim, se cuida lá na hora da prova, tá? Quando toda vez que fala assim, estamos fazendo todos os protocolos, o que eu imagino que estamos fazendo todo o protocolo é alguém assim, totalmente sem paciência, com um pouquinho de álcool gel e um termômetro lá que você não sabe nem se está funcionando, o cara finge que passa em você. A fake news diz que assim, não pode passar na testa, pô. Cara, pode ter temperatura praticamente em qualquer lugar do corpo humano. Fique tranquilo, tá? Mas não fique tranquilo em relação à aglomeração, não, tá? Leva a sério a máscara, essa coisa toda, tá? Ah, sim. E no meio da prova, se permita um minuto que não é perdido. Respira e se alonga. Tá? Isso sempre me ajudou a passar nos concursos que eu passei na minha vida. É isso. No mais, lute, persevere e vença.